Este podcast é um oferecimento da nova série de tratores 6M da John Deere, a conexão entre melhores decisões e maior performance na sua safra. Acesse johndeere.com.br ou visite um concessionário John Deere. Olá para todos que nos ouvem no Agrotalk, o podcast agro da Climatempo. Hoje iniciamos mais um episódio. Meu convidado é Fernando Rodrigues, Head de Commodities da XP Investimentos. Fernando, é um prazer receber você aqui no Agrotalk. Boa tarde, muito obrigado pelo convite, primeiramente, né? Agradeço aí a participação e é um privilégio participar desse podcast. Fernando, em meio a esse caos que a gente está observando no mercado e na Bolsa de Valores, eu trouxe você aqui no Agrotalk para a gente começar a fazer algumas análises sobre o que está acontecendo e esses impactos. Mas antes da gente começar a falar sobre isso, eu queria que você se apresentasse para os nossos ouvintes, para o nosso público. Fala um pouco da sua carreira para a gente. Legal. Eu comecei no mercado em 2002, tá? No interior, aí. No interior, vamos dizer assim, em Paulínia, né? Perto de Campinas, né? E trabalhava numa empresa de uma distribuidora de petróleo, onde eu fazia toda a aquisição de combustível, de etanol, para que pudesse ser misturado na gasolina e comercializado aí tanto para São Paulo e para outras cidades do país, né? E aí o proprietário dessa empresa, na verdade, ele tinha um confinamento em Antônio João, no Mato Grosso do Sul, e eu acabei me integrando um pouco e conhecendo um pouco mais desse mercado, né? E comecei a acompanhar mais o dia a dia, acompanhar as compras de insumos para a produção desse gado, até que a gente começou a chegar e fazer os hedges no mercado futuro, na antiga BMF, né? Que hoje é B3. Então, foi um trabalho bem legal, até um conhecimento muito bom. E como a gente começava o trabalho lá, foi até interessante de como acompanhar esse mercado, né? Eu entrava no trabalho às 8 da manhã lá, né? E o mercado só abria às 9 horas da manhã aqui em São Paulo. E nesse tempo, entre uma hora, eu comecei a montar um relatório de mercado para passar até para o meu chefe, né, mostrar um pouquinho do mercado, o que estava acontecendo, quais eram as perspectivas de mercado. E aqui em São Paulo, nas corretoras, naquele período, não existia um relatório ou vamos dizer assim, informação que você disponibilizasse para os clientes, né? E eu comecei a enviar esse relatório para cá. O pessoal gostou muito, começou a aprovar esse tipo de informação, esse tipo de conteúdo, até que eu fui convidado a ingressar numa corretora aqui em São Paulo em 2006. Foi quando eu comecei a realmente atender os clientes do outro lado da mesa, né? Sentir, vivenciar qual que era a prestação de serviço de ser um agente, um broker, né? Um broker de commodities em si. E de 2006 aí comecei a atender as grandes empresas do setor, as empresas de proteína. Comecei a ter um pouco mais de conhecimento de como que era a vivência real do mercado financeiro, até que eu fui convidado a trabalhar no Banco Votorantim, também fazendo a mesma coisa, ingressando uma mesa um pouco maior, tinha uma mesa muito mais, vamos dizer, parruda, né, com mais pessoas trabalhando, mais pessoas atendendo diversas commodities, até que foi muito interessante para o meu crescimento profissional, porque eu comecei a acompanhar também outros produtos, como milho, soja, e não só o boi, que era o carro-chefe que eu tinha na minha carteira, né? E em 2008 até 2010, final de 2010, vamos dizer assim, início de 2011, né? Foi quando eu recebi o convite da XP para montar a mesa aqui em São Paulo. A XP naquela época, não sei se vocês conhecem, mas a XP começou em 2001. Em 2010, nós estávamos tinha recém-lançado, recém-iniciado a mesa institucional, que é a mesa que atende os fundos, os bancos, as grandes empresas aqui na XP. E eu acabei aceitando esse desafio, que foi muito legal, muito engrandecedor. Fiquei na XP durante um ano, foi um período bem curto, porque o tempo de maturação da mesa não foi o suficiente para o que o pessoal estava esperando naquele momento, mas foi ali, naquele um ano, que eu descobri o que eu poderia fazer sendo um agente autônomo de investimento, ou seja, montando meu próprio escritório, atendendo meus clientes, mantendo essa profissão que eu já tinha, mas com uma bandeira que era só minha. Naquela época eu montei
um escritório de agente autônomo chamado Brasil Red, que já era focado, logicamente, em rede de produtores rurais para o Brasil. Eu fiquei com esse escritório durante 2 anos e meio, linkado e plugado na XP como plataforma, né? E foi aí que um dos dos meus antigos chefes perguntou para o pessoal de controle quem que era o maior escritório agro dentro da plataforma. E era o meu escritório. Daí ele pegou e falou assim, cara, Rodrigues, não tem por que você ficar fora da nossa plataforma, volta para a XP, monta a mesa, né? E foi em 2013 que eu retornei para a XP, montando a mesa de commodities, e hoje nossa mesa é uma das maiores do mercado, com maior market share, maior ranking e maior atuação também, porque nós temos 700 escritórios afiliados, né? Então, assim, eles são o meu braço, a extensão do meu braço, na verdade, né? O que eles conseguem atingir de produtores é fundamental para que a nossa mesa cresça cada vez mais e se torne uma referência no mercado. E foi até aí que nós chegamos. E eu acho que ainda é até interessante destacar que, dentro de todo esse período de vivência dentro do ambiente da XP e vivenciando os escritórios, o crescimento dessa profissão de escritório, de agente de investimento, de assessor de investimento, a gente está chegando agora no momento que esses assessores estão ficando especializados no mercado agro. E é legal porque ele concilia com a sucessão familiar, onde os filhos de produtores que antes iam estudar fora e não voltavam para a fazenda, hoje, com o advento da tecnologia, com o Agro 5.0, com a quantidade de informação, até próprio WhatsApp, Netflix, esse cara está voltando para o interior, está ficando ao lado do pai, e esse cara é o cara que a gente consegue conversar de igual para igual e ter aquele diálogo de mercado, até em relação às plataformas, relação de precificação de mercado, de oportunidades de hedge, diferente do trivial que hoje que o produtor sempre conhece, que é a trading, a cooperativa. Hoje você consegue passar e conversar com essas pessoas, esses filhos de produtores, de uma forma muito mais simples. E isso é fundamental para que o mercado, para o crescimento do mercado. Exatamente. Então, eu acho que essa é um pouco da minha história rodando aí e chegando nesse meandro de que como é fundamental essa sucessão familiar e esse crescimento do mercado para a gente poder evoluir na parte da comercialização, né, Ângela? Sim. O mercado hoje, a gente olha para o produtor, ele é muito tecnificado para dentro da porteira, mas quando você olha a parte da comercialização, ainda a gente tem um longo caminho pela frente. Sim, eu compartilho com você essa questão dos jovens sucessores, porque agora, recentemente ano passado, eu realizei um evento aqui na Climatempo com os sucessores do agronegócio, e eu pude observar que realmente nós temos muitos jovens espalhados pelo país, alguns deles ainda estão no ritmo de ser passado o bastão, ainda não assumiu totalmente a gestão da fazenda. Nós temos também aqueles que ainda são muito adolescentes, que ainda vão chegar numa passagem de bastão, e temos aqueles que assumiram já recentemente a gestão da fazenda e se depararam aí com alguns desafios, porque na época dos Sim. pais deles, os pais tiveram o desafio de colocar dentro do campo as grandes máquinas, tiraram a mão de obra do campo para dar lugar para os grandes maquinários. Hoje a gente percebe que o desafio desse jovem que voltou do exterior, aquele que não saiu, mas tentou a vida na cidade e voltou para o campo, a gente observa que ele tem um novo desafio agora diferente do pai dele, que é esse desafio aí para dentro do escritório, né? Para colocar ali a empresa num horizontal, numa vertical, e ele reunir todos esses dados de Big Data, inteligência artificial, e fazer uma grande conexão com as startups. Então, eu queria saber de você, como que se dá aí na rotina diária de vocês, do dia a dia, essa conexão de campo com o mercado? A nossa conexão, Ângela, ela é feita, logicamente, nosso trabalho na mesa aqui da XP Institucional é atender as grandes empresas
né? Diga, as grandes empresas de proteína, as grandes empresas de revenda, as grandes empresas de insumos, de fertilizantes, auxiliando eles na própria operação de barter ou de hedge efetivo do produto, até as tradings também. E nosso trabalho fundamental é prover conhecimento e conteúdo para os escritórios da XP para levar essa informação até o produtor. Então, a gente faz um trabalho de levantamento de informações, de research muito forte, para passar informações e dar subsistência para que esses escritórios levem conteúdo cada vez melhor e conteúdo de fácil acesso. Esse é o nosso principal trabalho. Então, um dos motivos da gente ter criado um podcast igual o que você tem, o nosso podcast é o Ruralcast, para facilitar a comunicação com os nossos escritórios também, mostrando para ele qual o cenário nós enxergamos. Toda semana a gente faz para dar uma atualização de mercado, atualização de cenário. E acho que o nosso papel fundamental aqui na XP é realmente esse de levar tanto conhecimento como conteúdo. Então, além da gente atender os grandes players do mercado, as tradings, as empresas de proteína, as cerealistas, ainda a gente presta esse serviço para os escritórios da XP, os afiliados, para que eles possam atender com melhor qualidade os produtores na ponta final. Tá. E eu queria saber um pouco como que vocês fazem esse gerenciamento de risco e análise de mercado hoje dentro da XP para os seus clientes. Como é feito? Vamos contar um pouco para os nossos ouvintes que ainda também não chegaram até a XP, mas têm curiosidade de saber como que se realiza esse gerenciamento. Eu costumo dizer que a gente tem que, antes de mais nada, a gente tem que conhecer os números do produtor. Então, o agro, ele não é um produto de prateleira, né? Na verdade, ele é um produto que é uma marcenaria. A gente tem que entender a vida de cada produtora, o detalhe de cada produtor, o quanto ele pagou nos insumos, o quanto ele pagou no gado magro, o quanto ele tem de custo fixo da fazenda. Então, o trabalho de prateleira que eu digo que você pode vender igual para todo mundo. Então, o produtor que está no Mato Grosso ou o produtor que está no Mato Grosso do Sul, do Paraná, é totalmente diferente. Então, o primeiro passo para a gente fazer alguma operação para o produtor, e isso eu falo igual nosso trabalho aqui na mesa de São Paulo, como o trabalho dos escritórios, é fazer um checklist. A gente tem um checklist para todos os produtos. Esses escritórios fazem esse checklist com o produtor, pegando as informações, colhendo as informações, para que a gente possa desenhar a melhor estratégia para ele. O que eu levo em consideração, na verdade, que a gente fala que é super importante? A gente tem que entender se o produtor está entendendo entende qual é a estratégia, o primeiro passo, tá? O segundo é se ele tem fluxo de caixa para manter essa estratégia durante o tempo de permanência dela, né? Que é o tempo de até colher o produto ou até entregar o gado final para abate. Então, a gente tem que entender, principalmente, quais são os pontos frágeis desse produtor. Ele entende a operação, ele tem fluxo de caixa para entrar nesse tipo de operação, né? E ele tem o perfil de risco, ou a gente fala o perfil de investidor para fazer esse tipo de operação. E, no final, a gente tem que entender se essa operação realmente ela faz sentido para o que ele está fazendo no mercado físico. Então, a gente tendo esses 4 pilares, a gente consegue desenhar estratégias que protejam o capital dele. Porque, na verdade, no final, o que a gente quer é que ele tenha sustentabilidade no negócio dele. Quanto mais tempo ele ganhar dinheiro, mais tempo ele vai conseguir reinvestir esse capital e melhorar a qualidade da produção dele. Então, nosso trabalho aqui, na verdade, é mostrar o melhor produto para ele, o que se encaixa na vida dele, não na vida de um conglomerado de produtores, e sim específico para aquele produtor. Então, é como se fosse uma consultoria mesmo, viu, Ângelo? E existe ferramentas de proteção de preços para esse cliente? Sim, hoje nós fazemos operações de hedge com put, que seria a opção de venda. Eu não sei se vocês conhecem direito, mas eu gosto de fazer uma analogia com a operação com compra de put, que é a proteção para o produtor, igual a você ter um carro e você ter um seguro, né? Na verdade, o que acontece? Você tem um carro que vale 100 mil reais, vamos dizer, e você sabe que esse carro, o preço do prêmio do seguro vai variar de acordo com a tabela FIP, vamos dizer assim. Todo mundo sabe que é a tabela FIP. Só que se você olhar o seguro, sempre vai estar lá
100% tabela FIP, que é a cobertura daquele seguro, né? Se você quiser cobrir 110% do valor do seu carro, aquele seguro vai ficar mais caro, correto? Sim. Se você quiser cobrir apenas 80% do valor do seu carro, aquele seguro vai ficar mais barato. Então, é a mesma analogia para o mercado financeiro, para o mercado de soja, de milho, de boi. Se o mercado de boi estiver saindo a R$ 200 e você quer proteger o preço do seu boi a 210, logicamente, aquele seguro vai sair muito mais caro. Se você quer proteger a 190, aquele seguro vai sair mais barato. Então, a analogia é muito parecida com o seguro de carro, mas é um produto que eu acho que se enquadra melhor para o produtor, porque não é um produto que você precisa estar todo dia olhando, todo dia acompanhando. A partir do momento que você fez, você pode esquecer e voltar para suas atividades normais, que é para dentro da porteira, que eles já fazem muito bem, mas que existe e demanda muito tempo do produtor. Olha só, Fernando, desde o dia 8 agora de março, a gente vem observando o mercado de bolsa agitadíssimo, porque não só com o problema aí do coronavírus, veio atrás, nessa pista de aceleramento, a guerra de Arábia Saudita e Rússia com relação ao petróleo. Então, eu queria te fazer uma pergunta. O que vocês estão esperando para o mercado de commodities, dada essa nova dinâmica aí do coronavírus, as relações comerciais entre a Arábia Saudita, Rússia, a questão do dólar? Você está dentro aí da Bolsa, você começou a observar essa agitação desde o dia 8. O que vocês estão percebendo? Quais são as perspectivas? Olha, Angela, é um tema bem crítico para se comentar, mas assim, o que eu posso dizer é o seguinte: o mercado acionário estava muito otimista com esse ano, né? Todo mundo muito otimista com a perspectiva de crescimento econômico, perspectiva de crescimento das indústrias, né? Das empresas, volta, aquecimento da economia como um todo. A gente tinha algumas informações que são fundamentais para que esse cenário aquecesse, principalmente nas empresas do Brasil, que seria a peste suína africana na China, que movimentou e trouxe uma demanda de proteína para o Brasil que nós nunca tínhamos visto na história, né? Então, isso foi um ponto fundamental para trazer também um incentivo para que todo mundo ficasse muito empolgado com a economia e com o setor do agro, né? Quando a gente olha para o mercado de grãos, nós tínhamos uma intenção nos últimos 2 anos a China comprou muito produto do Brasil, e após a assinatura do contrato, do acordo com os Estados Unidos, meio que foi um banho de água fria, mas o produtor brasileiro já tinha comercializado essa safra até 2021, foi a primeira vez na história que o produtor comercializou 3 safras para frente, então ele aproveitou esse movimento do dólar mais alto, aproveitou essa perspectiva positiva e fez esse hedge. Então, isso corroborou para que todo mundo ficasse muito otimista com o crescimento econômico. Então, a gente viu uma queda na taxa de juros, que foi muito importante para que tivesse também uma mudança no formato de investimento do investidor brasileiro, da pessoa física brasileira, que também foi para a Bolsa, dado todo esse otimismo gerado por todos os mercados. A gente olha o coronavírus como um negócio que é passageiro. A gente viu isso na China. A China já está voltando ao normal. É lógico e evidente que isso vai demorar e já afetou o crescimento global. Então, a gente não pode falar assim, isso vai ser passageiro, isso passou e não deixou rastros. Não, ele deixou rastros e isso vai afetar o crescimento econômico global, o crescimento econômico brasileiro, o chinês e o global. Então, a gente tem que levar em consideração que o mercado de commodities, ele é gerado pela demanda. Então, se você tem menos demanda no mundo, seja de proteína, seja de grãos, a tendência é que os preços se arrefeçam. Aí, junto com todo esse tipo de informação, com todas essas informações, veio a guerra comercial entre Arábia e Rússia. O que essa guerra ela atinge o Brasil? Ela corrobora porque o petróleo baixo prejudica o preço do etanol. E isso no rastro prejudica o preço do etanol, faz também que prejudique as usinas de etanol de milho que estão nascendo no Mato Grosso, porque é tudo linkado, né? Agora, é muito difícil você dizer o quanto tempo isso vai perdurar, tá? Dia 18 de março tem uma reunião agora entre esses países para realmente ter uma definição, porque o problema
se ele se perdurar muito mais tempo, o grande medo de todos os governos centrais, os bancos centrais do mundo, é que entre um colapso de crédito. E aí, se entrar um colapso de crédito, a gente não sabe realmente até onde vai. Aí é uma outra seara que a gente não vai conseguir ler e nem identificar nesses meandros agora, tá? Mas eu acho que o recado que a gente pode deixar é que isso vai passar, só que esse rastro vai ficar. Esse rastro vai atingir todas as empresas, isso é fato e é evidente. Vai atingir o mercado de commodities? Com certeza, porque se você pega a Itália, está toda fechada, não tem ninguém saindo de casa. Quem está consumindo? Quem está indo em restaurante? Quem está indo comer fora? É difícil, não tem ninguém. Isso está chegando no Brasil agora. Todo mundo está comentando que isso vai ter uma expansão muito grande no Brasil e isso vai atingir também. Então, nós não sabemos o quanto vai atingir, mas que vai deixar um rastro, vai. Isso vai perdurar durante 3, 6 meses? Ninguém sabe, mas é claro e evidente que tem um ponto a ser acertado e isso vai afetar o crescimento econômico global. Então, consequentemente, se a gente está falando de demanda, uma menor demanda no mundo, consequentemente, os preços de commodities estão sendo afetados negativamente e devem perdurar por um tempo até que a gente comece a ver uma recuperação. A China, você pega dados do Alibaba, o Alibaba já soltou falando que a China está recuperando aos níveis pré-coronavírus. Isso é importante, isso é fundamental. Só que a gente precisa ver não só isso, mas também se as contas das empresas que ficaram paradas durante esse período já se normalizaram ou quanto tempo vai demorar para se normalizar. Então, acho que a gente tem um período de estudo e de avaliação de 2 a 3 meses aí para a gente ver realmente qual o tamanho do buraco. E se nesse buraco tem alçapão ou não, entendeu? Acho que é importante deixar bem claro, porque se isso se espalhar para outros países e acontecer igual está acontecendo na Itália, aí a gente pode ter um alçapão. E a gente não sabe até onde isso vai. Mas que é fato e dado que as commodities estão sendo afetadas negativamente, isso vai perdurar por um tempo, vai, tá? Agora, esse tempo, se vai ser 3, 6 meses, a gente não sabe dizer. Mas já está afetando e vai continuar afetando aí durante um tempo. Vocês aí dentro da XP já pararam para analisar se dentro dessa situação toda, dessa agitação toda, existe ainda dentro do caos uma oportunidade de mercado, uma competitividade com relação também a preços, juros? Logicamente, se você pegar o nível que o dólar está hoje, nossa commodity fica muito barata para o mundo, né? Mas o problema não é só esse, o problema é, existe demanda no mundo? Se existir demanda no mundo, consequentemente, nosso produto vai ser um dos mais baratos. E o nosso produto é um dos mais baratos com qualidade. Então, a gente tem mercado. Só que o mercado precisa demandar isso. Então, acho que o ponto não é nem o quanto nós estamos competitivos, na verdade, em relação ao resto do mundo. Eu acho que o ponto ele é antes desse nível. Existe demanda no mundo para consumir esse produto? Ou essa demanda ela diminuiu muito em relação ao que era no passado? Se essa demanda diminuiu muito em relação ao que era no passado, não adianta muito a gente ser competitivo, porque a gente não vai vender o volume suficiente que nós precisamos, né? Então, acho que a pergunta ela não é nem o quanto competitivo o Brasil vai ser nesse momento, mas o quanto existe de demanda no mercado mundial, dado todo esse movimento que nós enxergamos. Lógico, é claro, é muito claro dizer que a demanda nunca vai deixar de existir. A China vai voltar a consumir, todo mundo vai voltar a consumir. Só que nesse momento, nesses 3 meses que a gente pode passar com uma demanda menor, o quanto que vai impactar o S&D, a oferta-demanda global de proteína, de grãos, o quanto isso vai afetar uma menor demanda no curto prazo e que pode acarretar uma maior oferta lá na frente. Então, acho que esses pontos são fundamentais. Uma coisa é fato, a gente tem que se preocupar com o mundo e com os países da Europa, que são, vamos dizer assim, a classe mais idosa, que tem uma faixa etária maior, porque o vírus ele ataca essa faixa etária. E outro ponto importante é que os bancos centrais do mundo já estão com juros bem baixos. Então, o que eles poderiam fazer para incentivar a economia, que seria baixar mais a taxa de juros, vamos dizer assim, a manobra está muito pequena, está muito apertada.
Então, é um ponto também a destacar, é importante salientar isso, porque geralmente quando os bancos centrais veem uma crise no mundo, eles vão lá e abaixam a taxa de juros para incentivar o consumo. Só que a taxa de juros já tá bem baixa. Então, a taxa de manobra está muito apertada. Por isso que eu cito e falo novamente, nós precisamos avaliar a demanda. Como que essa demanda vai ficar? Então, no curtíssimo prazo, ela vai ser afetada. A gente precisa identificar se no médio ou longo prazo, como que ela vai se recuperar e qual a velocidade que ela vai se recuperar. Sim. A gente observou, né, os dados que saíram recentemente do IBGE, que a agropecuária foi um dos destaques de 2019, teve crescimento aí de 1,3%. Você se vê otimista com relação a esse desempenho do crescimento, já que você cuida dessa mesa de commodities, né? Falando um pouco do agro de uma forma geral, você se vê aí otimista? Você acha que esse PIB vai continuar ancorado no consumo aí do agronegócio e também atrelado ao consumo das famílias? Uma coisa que a gente pode dizer é que o agro ele é o carro-chefe do Brasil, a gente sabe disso, ele é destaque, né? E ele vai continuar crescendo, isso é fato. Na verdade, a única coisa que a gente sabe que não vai deixar de acontecer é que o agro vai crescer no Brasil, né? Então, isso a gente pode deixar bem claro. Agora, o que a gente tem que entender, você comentou da demanda das famílias, né? O quanto vai ser afetado a demanda no mercado interno, porque a gente viu que a dívida das famílias estava muito altas, as pessoas, quando a taxa de juros caiu, ao invés de eles consumirem mais, eles foram pagar as dívidas passadas, né? Então, a gente precisa entender se, após esse movimento de quitação de dívidas passadas, realmente esse crescimento econômico que nós esperávamos e que o governo estava dizendo, e o IBGE também falou, até que teve uma redução agora, ele vai acontecer. Então, acho que essa é a grande incógnita dado esse movimento de coronavírus que está chegando no Brasil agora. A gente precisa entender como que a gente vai conseguir sanar essas possíveis, vamos dizer assim, esses possíveis impactos, né? Porque a gente viu que na China teve um impacto de curto prazo muito forte. Então, já que eles já testaram esse impacto, como que a gente vai usar essa experiência dos chineses para sanar um pouco desses impactos no Brasil? A gente tem ouvido muito falar hoje que se continuar esse movimento de contingência, de pessoas não indo trabalhar, como que vão ficar os portos do Brasil, como que a gente vai continuar mandando esses produtos que já foram comercializados, se as tradings vão continuar fazendo adquirindo mais produtos para frente, tendo essa incógnita na cabeça. Então, eu acho que a pergunta ela é pertinente, mas é difícil de você responder o quanto nós vamos ser impactados no curto prazo. No curto prazo. No médio e longo prazo, a gente sabe que isso vai retornar e vai voltar para uma normalidade. Agora, o importante, se tratando de uma commodity que é negociada no spot, que ela tem uma comercialização diária, né? Como que esse impacto de curto prazo vai mudar a dinâmica de preço lá na frente? Sim, tem todo um impacto aí também, porque se a Arábia Saudita continuar com essa levada que eles estão prometendo, que eles falaram que a Rússia disse que pode também levar essa situação até 10 anos, ela aguenta, né? 10 anos, então, diante disso aí tudo, o Brasil aí, a gente fica pensando aonde o Brasil vai conseguir produzir mais, né? Mas eu queria que você me falasse um pouco sobre o ponto de vista aí de vocês aí durante a semana turbulenta aí de trabalho, quais são os indicativos para os próximos dias, o que vocês vão observar aí adiante aí para os próximos dias? O que está acontecendo generalizado é uma aversão a risco, né? É natural, quando o mercado começa a ter umas movimentações dessa, todo mundo fica muito avesso a risco, e o primeiro movimento é você zerar as suas exposições e esperar para ver o que acontece, né? Então, é natural esse movimento, é benéfico até porque você tira um pouco de risco da carteira de todos os players, né? Mas a incógnita ela persiste ainda, né? Então, eu acho que o movimento de recuperação desse mercado ele vai se dar
mais lá na frente, quando realmente a gente vê os índices de começar a realmente declinar e fora os incentivos dos governos mundiais, né, que ajudam a trazer um alento, mas se mais países ficarem parados, igual a Itália está parada, a gente começa a ficar preocupado com uma crise de crédito, né? E aí essa crise de crédito a gente não sabe até onde vai. Esse que é o ponto. Eu acho que o que a gente tem que avaliar nos próximos meses aí e olhar é realmente o termômetro de quantos casos está aparecendo e quantas recuperações. Isso eu acho que é fundamental para a gente ver se existe uma recuperação no médio e longo prazo. Eu acho que isso não vai perdurar por mais tempo, acho que uns 2, 3 meses, mas o fato é que, como eu comentei, já teve um impacto. O impacto já está aí, e a gente vai sentir esse impacto. Então, não só a gente vê as empresas de aviação no mundo sofrendo, mas como se não tem ninguém voando, não tem ninguém viajando, consequentemente não tem consumo, tá? Então, acho que para a gente que é um país primário exportador e depende desse consumo mundial, a gente tem que realmente botar a mão na cabeça e falar assim, cara, e aí, quanto tempo isso vai demorar? Como que isso vai impactar meu preço? O produtor que está lá no campo, ele tem que pensar nisso. O produtor que tá no campo e tem uma produção lá para frente, ele tem que olhar, olha o nível que está esse câmbio. Quanto está o fertilizante hoje? Né? Como está o fertilizante? O preço que está o fertilizante, porque esse custo vai acabar aumentando lá na frente. Já é alto, né? Esse custo do fertilizante, do defensivo agrícola, não é um custo barato. A gente sabe que dentro da planilha do produtor rural é um dos custos mais altos que ele tem. A gente teve até um ponto muito positivo esse ano, que foi que os fertilizantes caíram a uns preços mais baixos da história, né? Agora o dólar começou a subir também, então corrige um pouco desse patamar de preço, mas o produtor tem que começar a olhar para frente e falar assim, qual que vai ser a nova dinâmica de mercado se por acaso esse dólar ficar nesse patamar de 4,85, né? Como que eu vou me precaver e vou me proteger dessas movimentações, dado que meu custo é em dólar. A grande parte desses custos são em dólar, né? Então, a gente acaba olhando e falando assim, será que não tem uma oportunidade para fazer um hedge da venda desse produto lá na frente, com um dólar um pouco mais alto, dado que essa inclinação está muito alta, né? Então, a gente acaba fazendo algumas simulações para que o produtor também não perca essa valorização dessa moeda, dessa forma que está. Porque se o mercado começar a voltar daqui 3, 6 meses, a realidade dessa moeda pode ser 4 novamente, né? Fernando, para finalizar, eu queria te perguntar o seguinte: você que trabalha com commodities, eu trabalho com clima, a gente trabalha ali junto com o produtor rural. O clima também impacta seu negócio? Totalmente, totalmente. A gente estava até falando sobre isso agora. A gente estava falando sobre um pouco do atraso do plantio da milho safrinha, né? Ficou alguma coisa para fora da janela até, e esse produto que foi plantado fora da janela, ele tem um impacto do clima na veia, né? Na verdade, se a gente começa daqui a pouco a olhar quanto vai gear no Paraná, quanto vai gear no Mato Grosso do Sul, para ver se vai impactar esse milho que foi plantado fora da janela, né? Que é super importante para a gente estimar quanto a gente vai produzir, quanto a gente vai poder exportar desse produto e consumir no mercado interno. Então, acho que o clima é super importante. A gente vê o que aconteceu no Rio Grande do Sul agora, a quebra da soja, o Emater está falando na casa de 32%. Então, isso mostra o quanto é necessário uma gestão de risco financeira para cobrir essas variações de clima, variações de preço, variações de câmbio, que realmente não está na mão do produtor. São fatores aleatórios e extremos que afetam realmente o resultado dele. Exatamente. Você falou do Rio Grande do Sul, a estiagem, né? Já está prejudicando muito várias culturas do Rio Grande do Sul. Temos aí mais de 100 cidades até em estado de emergência por causa dessa seca. E vem aí o outono, né? Dia 20 de março começa o outono. Vamos ver aí como que ficam as perspectivas de previsão do tempo para esse outono. Vamos saber aí se a gente vai ter aí tendência de algum fator
né, de algum sistema meteorológico atuando aí durante o outono. Olha só, Fernando, eu agradeço muito a sua participação aqui no AgroTalk, o podcast Agro da Climatempo. Espero rever você em um outro momento, trazendo outras informações aqui para a gente de mercado. Com certeza, eu que agradeço, e se alguém precisar entrar em contato ou conhecer o nosso trabalho, basta acessar no Instagram e nas mídias digitais, Ruralcast. A gente está à disposição para auxiliá-los e para levar mais informação. E agradeço a você pelo convite, Ângela. Acho que é sempre bom conversar, e eu quero que você participe do meu também, do meu podcast aqui do lado também. Se você puder, será um prazer. Será um prazer estar com vocês no Ruralcast. Olha só, Fernando, até mais, até uma próxima oportunidade. Boa sorte aí durante os próximos dias com essa agitação aí do mercado. Tá ótimo, obrigado. Este podcast teve oferecimento da nova série de tratores 6M da John Deere, a conexão entre melhores decisões e maior performance na sua safra. Acesse johndeere.com.br ou visite um concessionário John Deere.